Meus irmãos, bom dia. É um prazer voltar a essa igreja, onde já disse que possuo muitos amigos de muito tempo e então é sempre bom voltar a essa igreja que trago e gravo meu coração como um lugar especial de pessoas amadas e queridas. Bem, fui convidado para falar sobre a igreja que está na cidade e que ministra graça, abençoa a cidade, tem como compromisso ser uma agência de Deus, né? Que expressa a Deus, que realiza a missão de Deus na cidade. Esse é o compromisso de todos nós, né? Esse é o nosso compromisso como igreja. Eu sei que todo mundo tem compromisso, tem família, tem trabalho, tem tudo isso, mas nada disso se compara à missão que Deus colocou no nosso coração. E tudo o que fazemos, na verdade, seja no campo profissional, familiar, seja onde quer que estejamos, nós devemos colocar sempre em primeiro lugar o reino de Deus, né? A sua missão, que fazemos para Deus. E é sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês nessa manhã. Espero que sejamos muito abençoados aqui juntos. Eu quero usar como texto, como base, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu queria que você deixasse essa carta já aberta, vamos navegar por ela, alguns textos, alguns versículos, vamos transitar por essa carta, indo e vindo em alguns versículos, né, tentando construir esse discernimento do que é ser uma igreja para a cidade. E o primeiro texto que quero ressaltar, quero recortar com os irmãos nessa manhã, tem a ver aqui com a maneira como Paulo enxergava a igreja de Corinto, né, como ele entendia essa igreja. E aqui no primeiro capítulo, no verso 2, você vai perceber que Paulo entende que a cidade, que a igreja de Corinto, ela está em relação à cidade. Por isso que ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Ele ambienta essa igreja, ele contextualiza essa igreja. Essa igreja não está solta, não é só um lugar onde deveria... Paulo não faz referências apenas espirituais ou das Escrituras em relação a essa igreja. Paulo dá um contexto sociológico para essa igreja. Essa igreja está em Corinto, essa é uma realidade. Paulo chama a atenção desses irmãos. É interessante como Paulo ancora essa igreja, como ele distingue, como localiza essa igreja. Agora, como deve ser essa existência na cidade? A igreja deve apenas existir na cidade, como as nossas igrejas, como essa igreja existe, como a igreja da Orla existe? Existe apenas para a cidade, para o benefício da cidade? Ela existe apenas como uma realidade contra a cidade? Ou ela existe como uma realidade para além da cidade? Lendo as cartas dedicadas aos irmãos da igreja de Corinto, as duas cartas, você vai perceber que a resposta certa é todas elas. A igreja está na cidade, está localizada na cidade, faz parte do cenário da cidade. A igreja deve servir a cidade, deve ser resposta de Deus para a cidade, deve ser um abrigo para a cidade, um lugar de proteção da cidade. A cidade deve entender a igreja como esse lugar de abrigo, esse lugar de aconchego. A igreja deve denunciar a cidade, denunciar seus pecados, seus abusos, seus crimes. Sim, deve fazê-lo. A igreja precisa erguer a sua voz profética contra a cidade. Mas a igreja também está para além da cidade. Remete a cidade para algo maior do que ela. Há uma esperança maior, há uma realidade maior. Anuncia para a cidade o dia do Senhor. Paulo então nos ensina com isso que a igreja, ela, quando localiza essa igreja em Corinto, quando se refere a essa igreja como estando na cidade de Corinto,
ensina que a igreja ela é transcendente, mas é imanente ao mesmo tempo. Ela é do céu e é da história. A igreja ela é divina e também é humana. A igreja é de Deus, mas também a igreja é nossa. Nós não só fazemos parte da igreja, a igreja não é só um lugar, mas a igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo, nós, seres humanos. E essa igreja que está em Corinto, tanto faz parte da cidade, como ela é para a cidade, está contra a cidade, mas também transcende a cidade, como devem ser as nossas igrejas. Em geral, dizemos que nós não conseguimos entender a igreja sem entender a cidade, né? Cada cidade, cada contexto, parece ter a capacidade de influenciar a igreja. Diga-me como é a cidade que eu direi como é que será a igreja. Concordo com isso, parece que é inevitável que isso aconteça, mas eu acredito que também o contrário é possível e até desejável, que a cidade acaba sendo o que é por causa da igreja. A maneira como a igreja realiza a sua missão, a maneira como a igreja entende a sua presença no ambiente da cidade, a maneira como ela faz ou deixa de fazer a sua missão, interfere na vida da cidade e molda a cidade. Molda a cidade. É interessante a visão, por exemplo, que Calvino tinha da igreja, né? Você perguntar a mim assim, você é pastor, quem são as suas ovelhas? Aqueles irmãos que frequentam a igreja da Orla. Quem são os irmãos aqui, ovelhas do pastor Tel? São os irmãos que estão aqui frequentando a igreja Betânia. Você perguntasse a Calvino, quem são as suas ovelhas? É a cidade toda, né? Genebra é a minha cidade, Genebra é a minha igreja. O fato é que a cidade de Corinto nunca mais foi a mesma, desde o dia em que a igreja de Cristo plantou suas raízes lá. Nunca mais. Aquela cidade nunca mais se percebeu como sendo a mesma. Nunca mais a vida na cidade foi a mesma. Tudo mudou naquela cidade, naquele contexto. Isso nos ensina que Corinto não poderia ser mais explicada sem a presença da igreja ali. Mas para que a missão de Deus aconteça, aprendemos com isto, que a igreja precisa discernir a cidade, precisa fazer uma exegese da cidade, compreender o seu ethos, o seu ambiente, onde é que ela está vivendo e para quem e com quem ela estabelece uma interlocução de redenção e de salvação. Quem era a igreja de Corinto? Quem eram os habitantes dessa cidade? Como viviam? Como se relacionavam? No que eles acreditavam? Essas perguntas estavam na mente do coração do apóstolo Paulo e seus colaboradores. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo proclama o evangelho, fala do amor de Deus, fala da cruz de Cristo, mas sempre a partir do contexto da vida dos coríntios. Paulo não pregava uma mensagem divorciada da realidade daquela gente. A carta de Paulo não é um texto etéreo, um texto no ar, solto, apenas ancorado nas percepções espirituais. Não. Paulo está falando para uma gente que tem história, que tem vida na cidade, que tem seus dramas, que tem suas percepções de Deus, do sagrado. O texto de Paulo é um texto engajado. Toda vez que você for ler a Coríntios, leia com esses olhos. É um texto engajado, que trata as questões da vida à luz do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois que eu passei a ler a Bíblia, já que estamos falando de leitura de Bíblia aqui, né? Depois que eu passei a ler a Bíblia, tendo como background, como pano de fundo, a missão de Deus, eu nunca mais consegui ler a Bíblia de outro jeito. Sempre que leio a Bíblia, leio como um texto engajado na realização da missão, um texto que me convida a participar dessa missão de Deus. Então Paulo oferece aos coríntios instruções que irão ajudá-los a ser igreja na cidade, para a cidade, contra a cidade, para além da cidade. Conhecer a cidade é parte da missão de ser comunidade de Cristo. Corinto era uma colônia romana, profundamente influenciada pela cultura grega, uma das maiores e mais importantes cidades do mundo de então, Corinto era,
juntamente com Roma, Efésios, Alexandria, Atenas. E quais eram as principais vocações e características dessa cidade? Eu quero fazer algumas aproximações com Corinto nessa manhã, e algumas abordagens, fazer algumas aproximações com a nossa cidade. É impressionante como essas duas cidades se parecem. Vocês vão perceber como é interessante olhar para Corinto e olhar para a nossa cidade nesse tempo em que vivemos, e as duas cidades parecem irmãs, parecem que se intercomunicavam, parece que tem algumas questões muito particulares que as unem, singulares. Então, primeiro ponto aqui que eu quero ressaltar dessa percepção de Corinto, e isso me ajuda a ler o texto da carta de Paulo aos Coríntios, entendendo a cidade também, fazendo uma aproximação com Niterói, é que Corinto era uma cidade diversificada, com muitos elementos culturais no seu ventre, né, participando da cidade, mas, ao mesmo tempo, era uma cidade muito fragmentada, muito fragmentada. O fato de ter gente de todos os lugares, do mundo todo, transitando por Corinto, deu à cidade ares cosmopolitas. A cidade era grande, tinha gente de todos os lugares. Essa gente trouxe suas influências, suas culturas, sua religião. Na cidade de Corinto, o Oriente se encontrava com o Ocidente. Isso fez com que os habitantes da cidade tivessem contato com todo tipo de ideia, todo tipo de corrente filosófica, todo tipo de corrente teológica existentes no mundo de então. No que pese toda essa diversidade cultural, étnica e religiosa, Corinto era uma cidade partida, uma cidade fragmentada, dividida pela religião, dividida pelas classes sociais, dividida pela questão étnica, dividida por correntes filosóficas. Essa cidade dividida, fragmentada, precisava de um novo padrão de sociedade, de como as pessoas poderiam viver juntas, um modelo de vida comunitária, porque era fragmentada, onde a diversidade não gerasse a fragmentação, onde a diferença entre as pessoas não as afastassem umas das outras, pura e simplesmente, mas que fosse um convite à reflexão e à construção de relacionamentos possíveis, onde seres humanos diferentes pudessem viver juntos em amor. Então eles precisavam de um novo paradigma de como ser sociedade, de como viver em comunidade. E era exatamente isso que a igreja de Corinto deveria ser para a cidade. Um novo modelo de sociedade, um novo jeito de se viver em sociedade. E qual foi o grande problema que Corinto enfrentou? O problema é que a igreja de Corinto, ao invés de oferecer um novo modelo, um novo paradigma para a cidade, ela havia assimilado a fragmentação da cidade. Paulo denuncia esse problema na carta que destinou para a igreja de Corinto, logo no primeiro capítulo, e ele se estende dedicando os 4 primeiros capítulos para tratar desse problema. A igreja de Corinto era uma igreja partida, era uma igreja dividida, era uma igreja fragmentada. Paulo vai exortar os irmãos em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, dizendo: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Agora você me responde: é possível uma igreja com tantas pessoas diversas, com culturas diferentes, com construções de vida diferentes, pensarem sempre a mesma coisa, tem o mesmo pensamento, o mesmo parecer? Me diga uma coisa, vocês que são casados, né? Os homens, me dirijo aos homens aqui, as suas esposas concordam com tudo o que você fala? O que vocês falam? Pergunto às esposas: vocês concordam com tudo que os seus maridos falam?
Duvido. Se a sua casa é igual lá em casa, se o seu casamento é parecido com o meu, em muitos assuntos a gente vai divergir. Não é? Vamos comprar isso, vamos vender aquilo, vamos para tal lugar, vamos comer o quê, vamos ver que programa de televisão. Por exemplo, lá em casa tem um problema sério com ar-condicionado, né? Meu ar-condicionado ele é a todo vapor com ventilador em cima, quer dizer, dentro do quarto refrigerado ainda tem um ventilador. A minha mulher fica para morrer, eu falo, meu amor, como é que eu vou dormir? E eu suando, né? Sem camisa, suando, e minha mulher lá com edredom, né? Corda toda roxinha, mas eu cubro bem ela, eu protejo bem, colo uma touquinha, né? Nós vamos passear, vamos ver um filme. Aí minha mulher quer ver filmes românticos. Irmãos, eu não suporto filme romântico. Eu não sei quanto a vocês, os homens, talvez os homens gostem, mas eu detesto aqueles filmes, aquela história. Eu sei que tudo vai acontecer. Aí eles brigam, depois eles voltam, aí um quer tirar o do... Aí aquelas... E ela quer assistir isso e chora do meu lado, chora aquele... Falando com as estrelas, não é esse filme, não é nesse nome não, como é que é? Você se lembra aquele... Ô Alex, como é que é? A culpa é das estrelas. Minha mulher fica vendo aquilo, ela chora. E eu fico não para meu Deus, por que ela está chorando? O que aconteceu com ela? Eu não consigo entender esse chororô todo. Agora você imagina, dentro de casa, filhos, pai, mãe, mulher, esposo, a gente não consegue essa unidade aqui, mas na igreja. Claro que Paulo não está falando que nós devemos pensar tudo igualzinho em todos os aspectos da vida, mas sim em relação à missão de Deus. Nós temos uma missão na cidade, devemos ser unânimes nisto. Devemos ter certeza e convicção de que Deus nos chamou para fazer a sua missão, para realizar os seus propósitos. No verso seguinte, Paulo abre o jogo e diz: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé que há divisões entre vocês. E para a perplexidade de Paulo, a igreja estava fragmentada, estava dividida exatamente como a cidade de Corinto. Aí nós podemos dizer assim que o mundo estava entrando na igreja. Eles não estavam sabendo lidar com as suas diferenças. Na igreja de Corinto havia pessoas de classes sociais diferentes, de etnias diferentes, de níveis culturais diferentes, de níveis de maturidade espirituais diferentes. Havia pessoas fracas, pessoas fortes, pessoas cultas, pessoas incultas, pessoas de dons espirituais diferentes, mas eles não estavam sabendo lidar com essas diferenças. Os mais missionários diziam: eu sou de Paulo, não, meu negócio é fazer a missão, eu estou comprometido com a missão de Deus. Os mais intelectuais diziam: não, eu sou de Apolo, o negócio é pensar, é teologia, é mergulhar nos mistérios de Deus. Os mais tradicionais diziam: eu sou de Cefas, não, meu negócio é tradição, tem que guardar a tradição, eu tenho que preservar o legado, isso aí é a coisa mais importante que existe. E ainda os que queriam se mostrar mais espirituais diziam: eu sou de Cristo, não, eu transcendo tudo isso, eu sou de Jesus, aleluia. A verdade é que a igreja de Cristo não sabia como lidar, a igreja de Corinto não sabia como lidar com as suas diferenças. Esse é um dos mais sérios problemas encontrados na igreja de Cristo. As pessoas que sobre tudo e sobre todos priorizam suas preferências, elas se ancoram em suas preferências, elas se agarram às suas preferências e não vem mais ninguém, não vem mais nada. Priorizam o seu status, meu grupo. Não, meu grupo na igreja é esse aqui, ó. Esse aqui não. Esse aqui, essa gente aqui que é legal, essa gente aqui que eu me identifico, é com essa gente que eu ando. Priorizam o seu subgrupo social. Paulo entendeu que esse era o primeiro problema que precisava ser atacado: a fragmentação da comunhão na igreja, a quebra do senso de comunidade. Por quê? Porque a igreja de Cristo, na sua essência, é aquela que oferece um novo paradigma de como as pessoas podem viver em sociedade para a cidade.
A cidade já é fragmentada. A cidade já, por qualquer coisa, as pessoas se dividem. Aliás, eu vejo as nossas cidades, o mundo como um todo, andar se fragmentando cada vez mais por qualquer coisa. É por religião, é por cabelo, é por moda, é por música, é por ideias, partidos, sei lá o que for. Parece que o mundo não caminha para uma aglutinação, para uma unidade, caminha para uma fragmentação cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, e por todas as razões imagináveis. Uma igreja fragmentada, uma igreja que assimilou a fragmentação da cidade, ela perde a capacidade de comunicar o Evangelho para ela, para essa cidade. Ela perde a capacidade de ser essa comunidade alternativa do reino de Deus para as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas que colocam os pés numa comunidade cristã estão em busca de gente, de pessoas com quem elas possam caminhar, construir vida, construir história. E quando elas chegam na igreja, encontram a mesma fragmentação da cidade, que elas estão cansadas, estão exauridas. A igreja perde a capacidade de falar, de comunicar e de viver o Evangelho. Que autoridade uma igreja dividida tem de convocar uma sociedade fragmentada para viver a unidade do reino de Deus? Nenhuma. Nenhuma. A fragmentação da igreja impede que a cidade fragmentada compreenda o Evangelho. Então, qual é a proposta? Qual é o desafio nosso, meu e seu? Qual é o nosso desafio para esse tempo, vivendo também numa cidade fragmentada? O nosso desafio é ser de verdade, de fato, uma comunidade de amor. A comunhão da igreja se funda em torno do amor de Jesus Cristo. E Paulo vai dizer que ninguém deve se gloriar em si mesmo, nem em ninguém a não ser no Senhor. Quem se gloriar, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1,31. A igreja de Cristo é tão relevante quanto o amor que os irmãos dedicam uns aos outros. Não é que o Evangelho é relevante por nossa causa, não, o Evangelho é relevante por ele mesmo, mas a igreja de Cristo é tão relevante quanto o amor que os irmãos dedicam uns aos outros. E Paulo vai afirmar que o amor edifica, 1 Coríntios capítulo 8, verso 1. Então preste bem atenção, olhe para mim, irmãos, eu quero dizer para vocês, talvez, se nada do que eu falar você se lembrar, eu quero deixar isso para você nessa manhã. A relevância maior da igreja de Cristo nem está nos dons espirituais, nem na sua ortodoxia, nem na fé, no tamanho da fé que os irmãos dizem possuir, mas ela está no amor que os irmãos dedicam uns aos outros. Oh, como eles se amam! Como eles se amam! O cara bate aqui e trava um primeiro contato com vocês e diz: impressionante, essa gente se ama de verdade. Essa gente é diferente de tudo que eu conhecia até aqui, porque lá no meu ambiente de trabalho é uma puxação de tapete danada, em casa é uma briga danada, no condomínio então nem se fala. Mas quando eu ponho o pé naquele lugar, eu vejo que lá tem gente que se ama de verdade. De verdade, não é só falação. É gente que se ama de verdade. E por isso, Paulo vai dizer aos Coríntios, em 1 Coríntios 13, 12: ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. O que Paulo está dizendo? Ainda que eu tenha o dom mais excelente, porque na cabeça do apóstolo Paulo, o dom de profecia era o dom mais excelente. Você lembra disso? Lembra disso? Ele vai dizer também que, ainda que eu conheça todos os mistérios, conhecimento de mistério aqui é conhecimento divino, conhecimento de Deus, é teologia, eu sei teologia, eu estudei tudo. Aqui depois ele fala do conhecimento humano, que se pode adquirir através da leitura de livros, com correntes teóricas e tudo mais. E depois ele vai dizer de uma fé capaz de mover montanhas. Se eu tenho o dom mais excelente, tenho todo o conhecimento teológico, sei muito
da ciência humana. Tem uma fé capaz de mover montanha, mas se não tem amor, isso não significa nada, porque é o amor que valida aquilo que dizemos ser em Cristo. Não é o quanto sabemos, não é o quanto temos, nem é o quanto cremos. Faço uma pergunta para os irmãos essa manhã. É possível uma pessoa ter fé e não ter amor? O que vocês acham? Essa semana teve lá, né, semana passada, aquele ataque lá na revista lá em Paris, a Charlie. Os caras foram lá em nome de quem? Matar os caras. Em nome de Deus. Já tinham fé? Tinha. Tinha amor? Porque ofender cristão é fácil, né? Por quê? Porque cristão virou outra face, né? Agora esses caras não. O negócio aqui é o seguinte, meu amigo, errou é a lei. É assim que funciona. Você pode dizer que tem fé, mas tem gente que tem fé na igreja. Tem gente que tem o coração cheio de fé, mas julga todo mundo. Fica atrás das pessoas, julgando seus atos, suas ações. Ele é o paradigma de justiça, ele é o paladino da justiça na igreja. Ele tem fé? Tem. É um homem de fé? É uma mulher de fé? É. Mas ama? Esse é o desafio nosso. Porque me parece que amar é mais difícil do que ter fé. Muito mais difícil. Agora, não é possível dizer que temos fé ou que amamos ao que não vemos, se não amamos quem está do nosso lado. Ah, meu Deus, um dia te aprende isso. Então, quem dá sentido para a minha fé não é a qualidade do meu dom, nem é o quanto eu sei a respeito de Deus, nem o quanto eu sei a respeito da vida, nem tampouco o tamanho da minha fé. O que valida a minha fé, o que dá sentido para a minha fé, é o quanto eu sou capaz de amar. E foi Jesus quem disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros, uns aos outros. Uma comunidade cheia de amor de Deus promove e fortalece a união entre os irmãos. Entende que essa união, para quem está do lado de fora, é importante. Uma igreja fragmentada, dividida, é um escândalo para o Evangelho de Jesus. Uma igreja de gente diferente, que apesar da sua diversidade é capaz de amar, oferece uma cidade. A cidade é um projeto possível de vida comunitária, de sociedade alternativa. A segunda coisa que percebo na leitura das cartas de Corinto, particularmente a primeira carta de Paulo aos Coríntios, é que a cidade de Corinto era uma cidade muito culta, mas sem sabedoria. Corinto era uma cidade sofisticada, onde ocorriam eventos concorridos. Um exemplo era a realização dos jogos istmos. Só perdiam importância para os jogos da Grécia, né? O estudo dos filósofos gregos clássicos era cultivado. O principal hobby dos cidadãos era ir às praças, ouvir os grandes filósofos, os pensadores, expondo suas ideias filosóficas, suas correntes filosóficas. Era uma cidade que transpirava cultura e conhecimento. Corinto era uma cidade influenciada pela filosofia grega e, portanto, valorizava a filosofia, a retórica, o conhecimento. O que era o conhecimento para os gregos? Um meio para resgatar o ser humano. O conhecimento era o que redimia o ser humano. Um ser humano ignorante era um ser humano perdido, irremediavelmente perdido. Para os gregos, um ser humano ignorante é um ser humano que não disse a que veio. Corinto abrigava também uma importante colônia de judeus. Para os judeus, o que realmente importava era a manifestação do poder de Deus. Os judeus esperavam a manifestação do poder de Deus através do Messias. O Messias usaria todo o seu poder para saturar o mundo com o poder de Deus, restaurando o trono de Davi, submeter as nações à sua autoridade. Os judeus esperavam o sinal, esperavam pela intervenção poderosa de Deus. Os gregos queriam conhecimento,
Entendiam que o conhecimento por si só redimiria o ser humano. Para os judeus, a redenção se daria pela manifestação do poder de Deus. Então, Paulo, no capítulo 1, verso 22, vai dizer: os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Em outras palavras, gregos e judeus insistem que a mensagem deve autenticar-se para eles, respectivamente, mediante a sabedoria e pelo poder. Qual é a proposta nossa? Qual é a proposta que Paulo oferece a Corinto e oferece a nós? Sermos comunidade da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ser comunidade do Cristo crucificado. Paulo vai dizer que, em contraste total com as exigências tanto de gregos quanto de judeus, pregamos o Cristo crucificado. 1 Coríntios capítulo 1, verso 23. Que nem mesmo chega perto de conformar-se com os critérios deles. Pelo contrário, os judeus achavam que a cruz era um escândalo, e os gentios, os gregos, achavam que a cruz era loucura, pois ela ofende em vez de impressioná-los. Embora crucificado em fraqueza, Paulo vai dizer que Cristo é o poder de Deus, e embora aparentemente tolo, Paulo vai dizer que a cruz é a sabedoria de Deus, pois o que os homens veem como loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria deles, e o que veem como fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Em resumo, as lógicas divina e humana discordavam completamente uma da outra. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo vai dizer aos coríntios que até mesmo a loucura de Deus é mais sábia do que a nossa sabedoria. E ao mesmo tempo a fraqueza de Deus é mais poderosa do que a nossa força. Por quê? Porque no Cristo da cruz, no Cristo crucificado, Deus revela a sua maior sabedoria. Que sabedoria? A sabedoria de redimir seres humanos. Irmãos, vocês estão no negócio de redimir seres humanos, como eu estou. Coisa mais complicada que tem é essa. Salvar seres humanos que não querem ser salvos, que nem concordam com salvação alguma, porque olham para nós e dizem: mas vocês, quem são vocês? Vocês são iguais a mim também, vocês estão no mesmo barco dessa vida. Como é complicado imaginar seres humanos redimidos. Que cultura pode redimir os seres humanos? Que poder entre nós pode resgatar a alma humana? A sabedoria humana ajuda, mas a cruz redime. A sabedoria humana instrui, mas a cruz revela a verdadeira sabedoria de Deus. Por mais que isso pareça loucura, fato é que Deus, no exercício de todo o seu poder, presta bem atenção nisso, Deus, no exercício de todo o seu poder, só encontrou um meio para redimir seres humanos: Cristo crucificado, seu Filho. Olha que coisa extraordinária. Deus, no exercício de todo o seu poder, nos oferece uma resposta, colocando o seu Filho na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter a esperança da salvação, a redenção da nossa vida. A cruz pode parecer loucura para nós, mas é nela que Deus revela a sua sabedoria a fim de nos redimir. A cruz pode parecer fraqueza diante dos nossos olhos, mas é na cruz que Deus revela o seu poder de salvar. O seu poder de salvar. Aliás, até tem um autor que diz que a cruz foi uma grande armadilha para nós, os seres humanos, porque nós só sabemos matar, né? O nosso esporte predileto é matar. Então, quando o Filho de Deus veio, o que nós fizemos? Vamos matar. E quando nós matamos o Filho de Deus, a armadilha estava preparada, porque quando colocamos o Filho de Deus na cruz, de lá veio a redenção em nosso favor. Uma armadilha de amor. Quando matamos o Filho de Deus, ficamos surpresos, porque ali encontramos a nossa redenção.
E é por isso que Paulo, um homem culto, um judeu instruído aos pés de Gamaliel, conhecedor da filosofia grega, um homem usado por Deus para manifestar sinais e milagres, vai dizer: eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Nós nunca precisamos tanto dos mestres na igreja, de gente culta na palavra, de gente que conhece a Deus, gente que ama com o Senhor, como os dias em que vivemos. Precisamos da manifestação do poder de Deus entre nós, entretanto, precisamos reaprender a ser comunidade da cruz para a nossa cidade. A cruz é o que satisfaz a necessidade da justiça de Deus. A cruz é que desfaz a obra do diabo. E a cruz é o que de fato nos regenera a vida. Corinto era uma cidade muito religiosa, mas sem Deus. Corinto abrigava todo tipo de religião, todo tipo de teologia, todo tipo de doutrina. Essa é uma das razões porque Paulo permanece tanto tempo em Corinto pregando o Evangelho. Ele fica, talvez, em Corinto mais do que ficou ou tenha ficado em outra cidade, que pelas suas viagens missionárias. Havia espaço ali para a divulgação do Evangelho muito amplo. Dentre tantos templos, tantos cultos, tantas religiões dedicadas ao culto de Ísis, a deusa egípcia, muito popular entre os coríntios, como também o culto ao imperador romano. Entretanto, duas manifestações religiosas se destacavam ali naquela cidade, influenciando profundamente o modo de vida daquela cidade. A primeira, o culto a Afrodite, a deusa grega do amor. Há quem diga que ao redor do templo dedicado a Afrodite, havia casas adornadas de rosas, e onde moravam 1000 sacerdotisas da divindade, que se entregavam sexualmente aos visitantes a cada culto. E o templo dedicado a Afrodite ficava na Acrópole da cidade, na parte mais alta da cidade, parte mais alta da cidade de Corinto. E 1000 sacerdotisas trabalhavam ali oferecendo os seus favores, seus préstimos sexuais para aqueles que fossem lá prestar culto a Deus Afrodite. O segundo culto mais famoso em Corinto, segundo os estudiosos, é o culto a Apolo. Apolo é uma das principais divindades gregas, deus olímpico, filho de Zeus, encarnava a característica de todo jovem grego virtuoso, gostaria de possuir beleza, força, sensibilidade artística e outras. Na mitologia grega, Apolo era mais conhecido pelos seus relacionamentos homossexuais. A adoração a Apolo induzia a juventude de Corinto, bem como a juventude grega, de um modo geral, a se entregar ao homossexualismo. Era uma campanha mesmo, era algo visto como bom, como desejável. E isso nos faz pensar que muitos membros da igreja de Corinto, antes de sua conversão, possam ter vindo da prática do homossexualismo, como nós percebemos em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 ao verso 11. Esses dois cultos, Afrodite e Apolo, faziam da cidade de Corinto um centro de prostituição e da prática homossexual amplamente difundida. Corinto se tornou descaradamente uma cidade promíscua, decadente no sentido moral, e ganhou o título de ser uma cidade lasciva, a mais lasciva da Grécia de então, a Grécia Antiga. Tanto que foi cunhado um termo, chamado, o termo que se dizia para designar os cidadãos de Corinto, era Corinthiansestai, em grego, que quer dizer, aportuguesando, corintianizado. Não tem nada a ver com o time do Corinthians, não, tá, irmãos? É outra coisa. Então, quando você fala, o cara está corintianizado, ele está influenciado pela cultura de Corinto, significava dizer que os coríntios viviam, que como os coríntios, eles viviam também como devassos, de um modo imoral, eram pessoas imorais, pessoas que não tinham padrões morais. E essa coisa toda não estava apenas do lado de fora da igreja, parecia que estava entrando também dentro da igreja. E a igreja de Corinto tinha no seu meio vários problemas de ordem moral. O padrão moral da igreja era baixo, a igreja não podia ser assim, tiveram uma experiência com Cristo. Paulo está dizendo isso, não é possível que vocês que tiveram esse encontro com Cristo ainda assimilem esse padrão de comportamento, ainda vivam desse jeito. Quem teve uma experiência com Cristo não pode ter a conduta que tem aquele que nunca discerniu o Evangelho em seu coração, nunca. Vocês não podem viver assim. Nós temos falhas, mas não podemos ter uma vida abaixo
do padrão daqueles que nunca foram afetados pela luz do Evangelho em suas vidas. Então, nós também vivemos uma cidade com muitos templos, né, irmãos? Uma cidade com muitas propostas religiosas. Apesar de tantos templos, tanta religião, tantas doutrinas, nós também sofremos uma série de problemas que atingem a dignidade humana na nossa cidade. É gente que se diz cristã, mas que aceita viver de qualquer maneira. Se Deus existe, e se o Cristo, diante de quem nós dobramos nossos joelhos, entregamos a nossa vida, é o nosso Salvador, Redentor, nós não podemos viver de qualquer maneira, né, irmãos? Não podemos, há um jeito certo de viver. Há exigências para a nossa vida. E a gente, muitas vezes que se diz evangélica, não apresenta os frutos de vida alicerçada no Evangelho. Então, qual é a proposta? A proposta de Paulo. A proposta é que nós devemos ser para a cidade, tanto lá a igreja de Corinto, era para a cidade de Corinto, como nós para Niterói, uma cidade, uma comunidade do reino de Deus. Quem vive no reino de Deus não vive debaixo de regras. Quem teve uma experiência transformadora com Cristo não precisa de cartilhas morais. Quem é habitado pelo Espírito Santo de Deus sabe o que é ser livre. Eu não saio das garras de Satanás para me tornar escravo de igreja, de religião, não. Em Corinto, capítulo 6, verso 2, o apóstolo Paulo deixa um princípio importantíssimo para as nossas vidas. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Por que assim? Porque quando você acolheu o Evangelho, você não abraçou uma religião, um tipo de religião, você não abraçou uma doutrina, uma teologia. A fé cristã é uma fé que tem moral, sim, mas não é moralista, não é uma fé de bons costumes, é uma fé de novo nascimento, não é um sujeito certinho que será salvo, mas sim o que nasceu em outro lugar, que nasceu no reino, que nasceu do Espírito Santo, que é uma nova criatura. E se você acolheu o Evangelho, você é templo do Espírito Santo. Então Paulo vai dizer: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Isso não significa que o Espírito Santo habita a nossa carcaça, o nosso corpo, porque senão, se o Espírito Santo só habitasse o corpo físico nosso, a pele, os ossos, então eu teria mais Espírito Santo que muitos aqui, né? Porque se o Espírito Santo habitasse a carcaça, o corpo, né, no sentido material, onde é que o Espírito Santo está? No mais profundo do nosso ser, na nossa interioridade, nesse lugar que muito se parece com aquele lugar santo dos santos do templo, lá do templo do povo de Deus, aquele lugar onde Deus botava os pés. Sabe, irmãos, eu acredito que dentro de nós existe um lugar, no mais profundo do nosso ser, que só duas pessoas pisam lá: você e Deus. E Deus está lá dentro de nós, habitando o nosso ser, habitando a nossa vida. Como é que você vai viver abaixo dos padrões desse Deus que mora em você, que vive em você? Como você consegue isso? Como? Nós não somos uma alternativa religiosa para a cidade de Niterói. Não somos. Nós somos comunidade do reino de Deus. A comunidade que sinaliza o reino de Deus, que evidencia esse reino que um dia será pleno entre nós. Por enquanto, damos pistas. A igreja sinaliza, dá pista de como será um dia
o dia em que o reino de Deus será plenamente implantado, plenamente enraizado na história, entre nós. E por último, Corinto era uma cidade rica, mas com muitos excluídos. Corinto era uma cidade banhada por mares, o mar Egeu e o mar Jônico. Ela possuía 2 portos, Laicon e Cencreia, e isso fazia com que a cidade funcionasse como uma espécie de entreposto comercial para a Ásia. Corinto possuía uma indústria naval muito desenvolvida. Os navios que faziam a rota comercial entre o Oriente e o Ocidente paravam lá para reparos. Todas as possibilidades atraíam muitas pessoas para lá. Havia vários habitantes que se tornaram mercadores ricos, artesãos prósperos, que se aproveitavam da florescência da cidade para ganhar o seu sustento. O próprio Paulo conseguiu se sustentar ali e os seus companheiros de viagem missionária em Corinto, fabricando tendas, que para alguns comentaristas não eram bem tendas, mas eram velas de navio. Ele fazia aquelas velas que os navios podiam navegar, que o vento podia soprar e deslocá-los. Boa parte da população enriqueceu ali, tornando-se próspera e independente. Mas, apesar da riqueza da cidade, Corinto tinha um enorme contingente de pessoas excluídas, marginalizadas. Só para os irmãos terem uma ideia, alguns comentaristas dizem que a população de Corinto era formada por 250 mil habitantes, livres, cidadãos romanos, mas ao lado de 250 pessoas livres, havia 400 mil escravos. Quase 2/3 da cidade era formada por escravos. Proporcionalmente, nem em Roma havia tantos escravos assim. Aproximações. Segundo o IBGE, Niterói é a cidade com a maior renda per capita do Brasil. É a primeira cidade em IDH do nosso estado e a terceira do país. Só que o bairro onde nós moramos, vivemos, o bairro de Charitas, São Francisco, esses bairros, eles não refletem isso. Por exemplo, onde nós estamos, ali em Charitas, 70% das pessoas que moram em Charitas moram em comunidades carentes, moram em favelas. 70% das pessoas que moram em Charitas moram em favelas. Eu não sei qual é o percentual da cidade, ainda estou estudando isso. Uma cidade rica como a nossa, cheia de gente excluída. Está entendendo isso? Qual é a nossa resposta? Ser comunidade do serviço. A igreja de Corinto refletia o contexto da cidade. Era composta por pessoas ricas e também por pessoas pobres. Pessoas que tinham necessidades e pessoas que podiam suprir necessidades. Pessoas que eram perguntas, mas também pessoas que eram resposta. Nenhuma igreja do Novo Testamento tinha tantos dons quanto a igreja de Corinto. O Espírito Santo distribuiu dons a rodo naquela igreja. Por quê? Porque havia necessidade para servir. A cidade estava cheia de gente carente, precisando. A igreja estava cheia de gente precisando. O Espírito Santo começou a distribuir dons, muitos dons. Talvez como em nenhuma outra igreja do Novo Testamento. Havia necessidade de instrução, havia necessidade de todas as tipos de necessidades serem supridas. O Espírito Santo distribuiu dons. O problema é que a igreja de Corinto, ao invés de usar os dons para servir, ostentava-os como motivo de vaidade, disputas frívolas, idiotas, denotando assim uma ignorância, uma imaturidade espiritual. Para muitos deles, os dons eram como adornos para a festa, mas, na verdade, todo dom que o Senhor nos dá é uma ferramenta para o trabalho. Então, Paulo os adverte: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. 1 Coríntios 12, 1. Havia cristãos que ignoravam que possuíssem dons, mas também havia aqueles que ignoravam os propósitos para os quais os dons foram dados.
Quando Deus nos oferece dons, quando nós estamos no reino de Deus, nós entendemos qual, na verdade, o nosso propósito na vida. Tem uma frase de Mark Twain, que é o que eu gosto dessa frase. Ele diz que há 2 dias mais importantes para um ser humano. E os 2 dias mais importantes para o ser humano é o primeiro, quando ele nasce, e o segundo, quando ele descobre para quê. Quando Deus nos coloca no seu reino e coloca dons em nossos corações, em nossas mãos, para que possamos realizar a sua missão, nós descobrimos para quê. Para que existimos. Então havia pessoas que ignoravam isso. Então Deus compartilhou dons, porque havia muitas necessidades. E é por isso que Paulo declara: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Essa expressão, visando o bem comum, é o que nos instrui, que nos esclarece. Por que o Espírito Santo forneceu dons para os irmãos e para as irmãs? Então, irmãos, irmãs, vocês estão cheios de dons. Dons foram dados pelo Espírito Santo. Eu vou repetir, vocês estão cheios de dons. Dons que foram dados por Deus, pelo Espírito Santo, por Cristo a vocês. Cheios de dons, cheios. Eu ouso dizer nessa manhã, como disse Paulo para os coríntios, não lhes falta dom algum. 1 Coríntios 1:7. O problema é que alguns irmãos e irmãs desconhecem, não têm discernimento espiritual. Outros negligenciam os dons recebidos, fazem pouco caso do que Deus colocou em suas mãos. Outros ainda não sabem por que os têm, são espiritualmente imaturos, não discerniram bem a vontade de Deus para as suas vidas. Há cristãos que, por imaturidade, ainda se envaidecem com os dons que receberam de Deus, lidam com os seus dons como se fossem adornos, e não como ferramentas, ostentam os seus dons como símbolos de status, e não como marcas de um servo. Nós iremos, se você não sabe para onde ou como começar a servir a Deus, eu sugiro algumas coisas para você. Primeiro, vá para o seu quarto, coloque os seus joelhos no chão, peça a Deus discernimento, mas olhe, preste atenção na maneira como Deus está trabalhando na sua vida. Olhe para as circunstâncias que Deus permite que você experimente. Olhe para as pessoas que Deus coloca na sua trajetória de vida. Olhe para isso, preste atenção na maneira como Deus está conduzindo a sua história. Você conecta as capacidades dadas por Deus a você com as necessidades que estão diante de você. Deus te deu dons a fim de que você supra necessidades. Eu quero encerrar nessa manhã talvez ilustrando um pouco isso. Nós temos a tendência de viver a nossa vida com Deus dentro de um templo, né? Dentro de uma religião, mas nós precisamos olhar mais para a cidade em que Deus nos colocou. Assim como Paulo ajudou a igreja de Corinto a olhar para a cidade, a prestar atenção na cidade. Quando foi o ano de 2010, houve não sei se lembram, né? Aquela chuva que foi um problema para todo mundo, nossa cidade, tanta gente sofreu com isso. E houve o episódio do Morro do Bumba. O Morro do Bumba ficou mais emblemático, né? Mas não foi só o Morro do Bumba. Por exemplo, ali onde nós estamos, ao lado do Preventório, houve uma chuva muito forte ali. E várias casas foram afetadas, casas muito frágeis foram afetadas pela chuva, pelo vento, pela coisa toda que aconteceu. E na nossa igreja nós tomamos uma decisão de fazer algo pela cidade, de fazer algo pelas pessoas. Nós juntamos gente, não só da igreja, mas de outras realidades também, universidade, prefeitura e tudo mais. A igreja puxou esse carro, foi na frente, fizemos um jantar, recolhemos recursos, e nós conseguimos, pela graça de Deus, reconstruir 35 casas. O alvo era 100, não conseguimos atingir o valor
conseguimos fazer 35 casas, de gente que foi abençoada, cuidada. Nós não estávamos culpando o governo, nós não estávamos culpando a prefeitura, nós não estávamos transferindo, terceirizando a responsabilidade, nós decidimos botar a mão na massa. Botar a mão na massa, servir. Servir. A igreja de Cristo está no mundo para servir. Deus nos deu os dons para servir. E eu quero que vocês assistam esse filme. Nós produzimos um filme que foi usado durante a campanha, para que vocês acompanhem um pouco, revivam um pouco daquela realidade que todos nós fomos alvo, nos afetou. E eu agradeço muito a oportunidade de ter passado com os irmãos nessa manhã. E o meu desejo profundo do meu coração é que nós consigamos, de fato, ser igreja para Niterói. Não só igreja para a gente. Só de ser igreja para a gente, isso está por fora. Isso pega até mal para a gente. Nós precisamos ser igreja para aqueles a quem Deus quer alcançar através da gente. Essa é a minha oração, e eu louvo a Deus pelo testemunho dessa igreja, pela maneira bonita como vocês têm servido ao Senhor, pelo testemunho dado por vocês. Deus os guarde, Deus os abençoe. Minha oração em nome de Jesus. E como eu sou correntente aqui não, cada vez mais a água vai subindo. O mundo caiu ali naquele lugar. A água tomou a rua todinha, tá tudo alagado aqui. Eu tô pensando o que vai fazer pra tirar essa moneda aqui com a criança em 2 meses, senhor. A rua tá totalmente alagada. Nós estamos todo mundo preso aqui, estamos sem água, sem comida. Boa noite. Uma população ilhada, sem luz, de mãos atadas diante do caos provocado pela chuva no Rio de Janeiro. E quando parecia que a situação não poderia ficar pior, o morro veio abaixo. 100 toneladas de terra fizeram desaparecer uma comunidade quase inteira em Niterói. Tem alguém aqui na sua casa? Não tem ninguém na minha casa, não. Na casa de Francisco tinha alguém? Tinha, por quê? Ai. Ronaldo, Quantas pessoas tinha na casa dele? olha, tava todo mundo. Ai, meu Deus. Olha, tava todo mundo, Ronaldo. Por quê? Kelly, Oi? eu tô aqui em cima da sua casa, Kelly. Eu lembro que o banheiro foi o primeiro a cair. O banheiro partiu no meio, aí caiu. A gente só viu isso daqui. Quando eu pisquei o olho, nem conseguia sair do lugar. Só não via aquele coisa cair em cima de mim. E o barro me levou tudinho. Me levou pra direção. Eu acho que eu bati de cabeça no muro.
found myself in you.